Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que, bom, faz parte da condição humana, mas que talvez nunca tenha sido tão complexo, né? Tão debatido como agora. A sexualidade. Com certeza, é um tema universal. E para tentar decifrar um pouco desse enigma, a gente vai analisar um material que propõe um mapa, assim, bem diferente do convencional. São trechos do livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é atribuído ao espírito Caibar Schutel pelo médium Abel Glaser. É uma perspectiva bem específica. Sim, uma perspectiva espiritualista de mais de um século atrás, mas que tenta resolver questões sobre conexão e propósito que, nossa, ainda são super atuais. Então, a nossa missão aqui é entender a lógica por trás dessa visão, que amarra de um jeito inseparável os conceitos de sexo, amor e um processo que ela chama de reforma íntima. E é fundamental a gente situar essa fonte para entender esse mapa que você falou. Caibar Schutel foi uma figura assim proeminente do espiritismo no Brasil, ali no início do século XX, um grande divulgador da doutrina. Portanto, o que a gente tem em mãos não é um estudo psicológico, sabe? Ou um tratado sociológico moderno. É uma filosofia de vida. Uma visão doutrinária que propõe uma finalidade específica para a experiência humana. E a sexualidade é vista como uma peça-chave nesse quebra-cabeça existencial. Certo, então uma lente bem específica com regras próprias e um objetivo final muito claro. Ok, vamos analisar isso. O texto já começa com uma ideia muito forte, né? A de que a sexualidade é uma prova para o ser encarnado. Essa palavra, prova, soa quase como um teste. Um desafio. Exato. O que está sendo testado aqui exatamente? É uma ótima pergunta. Porque prova pode ter essa conotação de sofrimento, de punição, mas aqui o sentido é mais próximo de desafio mesmo, ou uma oportunidade de aprendizado. A fonte coloca a sexualidade no mesmo patamar de outras grandes experiências humanas, tipo lidar com poder, com dinheiro, com as perdas. Entendi. O que está sendo testado não é a capacidade de reprimir o desejo, mas a habilidade de compreendê-lo e direcioná-lo. O texto argumenta que todo sofrimento ligado ao sexo, ciúme, posse, aquele vazio pós-relação, vem de uma única falha: não ter aprendido a amar. Então a prova não é resistir ao sexo, mas sim aprender a praticá-lo de uma forma que seja construtiva e não destrutiva. O foco muda do ato em si para a intenção por trás dele. Precisamente. A dualidade é o ponto central do argumento. O mesmo ato físico, sabe, a mesma troca, pode levar a um estado de plenitude ou a um de angústia. Depende da base. Exato. A fonte defende que a diferença não está na técnica, mas na base sobre a qual essa troca é construída. Se a base é o egoísmo, a posse, o resultado tende a ser negativo. Se a base é o afeto genuíno, o respeito, aí é positivo. Faz sentido. Por isso o texto é enfático. O sexo não deve ser o centro da vida, mas uma expressão do amor. O amor que é a verdadeira meta a ser alcançada. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque o texto não fica só nessa ideia mais abstrata de amar. Ele desce para o prático. Ele desce para o prático e define um contexto ideal que é, nossa, extremamente específico. A prática sexual deve ocorrer entre homem e mulher, dentro de uma relação conjugal permanente e fiel. E ainda vai além, classifica qualquer coisa fora desse modelo como um desvio de comportamento. Essa é uma afirmação muito, muito forte para os padrões de hoje. A fonte chega a justificar porque essa estrutura é a única ideal. Sim, justifica. E a justificativa é o coração do argumento filosófico deles. A fonte pergunta: qual o problema em praticar o sexo só como mero prazer carnal? A resposta que ela oferece é que, visto dessa forma, o ato se esvazia de significado. Ele não se diferencia de outras satisfações que a fonte chama de artificiais. Tipo um item de consumo. Exatamente. Como uma comida saborosa, uma bebida, algo que satisfaz um apetite momentâneo, mas não nutre a alma. E para sustentar isso, o texto faz uma distinção bem importante entre instinto, sensação e sentimento, certo? Exatamente. É uma hierarquia que estrutura todo o pensamento. O instinto é a base, a pulsão animal, a necessidade biológica. O mais primitivo. Isso. Acima dele, a sensação, que é descrita como algo mais elaborado, o prazer físico,
mas ainda focado no corpo, no momento. E no topo, o sentimento, que seria a manifestação do espírito. Amor, carinho, admiração. E a crítica é ficar só nos 2 primeiros níveis. Pois é, praticar o sexo movido só pelo instinto ou pela sensação seria, nas palavras do texto, animalizar o ato. Ou seja, reduzi-lo à sua expressão mais primitiva e ignorar seu potencial mais elevado. Então, a ideia aqui não é só que o sentimento é melhor, é que essa visão propõe uma espécie de treinamento do prazer. Como assim? A ideia de que, com esforço e autoconhecimento, o espírito pode ser recondicionado para extrair uma satisfação mais profunda de fontes que não são puramente físicas. É quase uma visão de neuroplasticidade com o viés espiritual. É uma analogia perfeita. A fonte acredita nisso. E para ilustrar essa hierarquia, ela usa um exemplo muito direto. Sugere que um espírito mais evoluído poderia encontrar mais alegria na leitura de um bom livro. Mais do que outro espírito menos desenvolvido encontraria em uma noite de sensações libidinosas. A ideia não é que o prazer físico seja ruim, é que existem outros tipos de prazer e a capacidade de acessá-los aumentaria com a evolução. Ok, mas isso leva a um ponto crucial. O texto também diz que o sexo não serve apenas para procriação. Se o objetivo não é só ter filhos, mas a prática fora desse casamento fiel é um desvio, qual é a finalidade maior do sexo dentro desse contexto ideal? Certo. A fonte até usa uma metáfora poderosa. Sexo sem amor espiritual é corpo sem cabeça. A finalidade proposta é muito específica. A troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas entre o casal. E aqui a gente precisa decodificar um termo. Fluídicas, nesse contexto, se refere a uma espécie de energia sutil não física. Uma troca de energias. Uma comunicação de alma para alma que acontece através do corpo. O texto, então, descreve 2 tipos de amor que devem se unir. O amor material, que é a atração física, o desejo, e o amor espiritual, que é a conexão de almas, o companheirismo. Entendi. Então, a proposta é que o ato físico vira uma espécie de ritual que ancora uma conexão espiritual que já existe. Exato. Não é o ato que cria a conexão, mas a conexão que dá um significado mais profundo para o ato. Exatamente essa lógica. O sexo, nesse ideal, não é a busca por algo que falta, mas a celebração de algo que já se tem, a união espiritual. E isso leva a uma das nuances mais radicais do texto. Que é? Ele afirma que, se o casal estiver em total sintonia e acordo, o sexo pode se tornar opcional dentro do casamento. Espera um pouco, isso é fascinante. A ideia de sexo opcional no casamento vai contra quase tudo que a nossa cultura moderna prega sobre intimidade, né? Totalmente. A ausência de sexo é quase sempre vista como um sintoma de que a relação está morrendo. Exato. E a fonte subverte essa lógica. Ela diz que se a relação for tão forte no plano do amor espiritual, a união física se torna uma bela expressão, mas não uma exigência para mantê-la. A decisão de praticá-lo ou não seria uma decisão responsável do casal. Então, o amor espiritual sozinho sustentaria a união. Teria força para isso, sim. A intimidade física é um complemento, não o alicerce. Isso estabelece um ideal muito elevado, o que, claro, nos leva a pensar no oposto. Se o ideal é essa conexão, como o texto define quando ela está ausente? Como ele descreve quando a sexualidade vira um problema, o que ele chama de vício? O vício é definido como a busca incessante de prazer imotivado e não sentimental. O que me chama a atenção é a ênfase no imotivado e não sentimental. Não é sobre a frequência, então. Não é a frequência, é a qualidade e a intenção que definem o vício. É quando o ato se torna mecânico, uma compulsão para aliviar uma ansiedade, preencher um vazio, sem nenhuma conexão real com o outro. Isso se aproxima muito das definições modernas de adição comportamental. A compulsão pela recompensa sem a satisfação genuína. Exatamente. E a fonte lista outros comportamentos que considera desvios graves, todos ligados a essa instrumentalização do outro. Usar o sexo para obter vantagens, para colecionar conquistas. Ou como forma de sustento. Sim,
Em todos esses casos, o ato estaria inserido no que o texto chama de cenário do materialismo, afastando a pessoa do propósito espiritual da vida. Ok, o texto pinta um quadro bem claro dos desvios, mas é fácil apontar o problema. A parte difícil é a solução. O livro oferece um caminho de volta para quem se sente perdido nesse cenário. Sim, oferece. E a solução é o conceito central do livro, a reforma íntima. O processo é descrito de forma bem pragmática. O primeiro passo, e o mais difícil, é a pessoa ter a honestidade de reconhecer o próprio comportamento como um desvio, um vício, sem culpar os outros, sabe? A autorresponsabilidade. E isso, a partir daí, o caminho é comparado ao tratamento de qualquer outra dependência, uma diminuição lenta, gradativa e permanente dos atos errôneos. O que é interessante é que, embora o termo reforma íntima seja específico, o processo que ele descreve, autoconsciência, fiscalização das atitudes, mudança gradual, é a base de muitas terapias modernas, né? Perfeito. A mecânica é universal, a motivação é que é doutrinária. O texto não promete uma cura mágica. A responsabilidade é inteiramente do indivíduo. É um trabalho de crescente e permanente fiscalização de suas próprias atitudes. Uma jornada solitária. E a fonte é honesta sobre a dificuldade. Descreve como uma peregrinação difícil, mas possível, que exige disciplina e perseverança. Então, olhando para frente, qual é o objetivo final dessa peregrinação toda? Se cada pessoa se engaja nessa reforma, onde isso leva a humanidade como um todo, segundo essa visão? A visão de futuro é bem otimista. A fonte acredita que, através desse processo lento de aprimoramento individual, a humanidade como coletivo vai chegar a um ponto em que vai perceber a razão verdadeira do amor. E nesse futuro? Nesse futuro, os binômios sexo e amor e união familiar não seriam mais vistos como uma imposição moral ou uma tradição, mas como uma consequência natural da evolução espiritual. Mas essa visão de um futuro pacífico, onde todo mundo aceita essa norma única, não só um pouco utópica ou até distópica, dependendo do ponto de vista, parece ignorar a diversidade do pensamento humano. Como a fonte lida com isso? Ela não lida com isso como nós lidaríamos hoje, com uma lente de diversidade. Do ponto de vista da fonte, não se trata de impor uma cultura, mas de todos os espíritos em sua jornada chegarem a uma mesma compreensão da verdade sobre o amor. Um ponto de convergência. Exato. Não é visto como uma uniformização forçada, mas como um ponto de convergência natural, assim como cientistas de culturas diferentes chegam à conclusão de que a gravidade existe. Para essa doutrina, o amor espiritual como base da união é uma lei universal a ser descoberta. E nesse futuro iluminado, o prazer físico desaparece. Ele se torna irrelevante. De forma alguma. E o texto faz questão de frisar isso. O prazer não só não desaparece, como é visto como um elemento importante. A fonte diz que o ato é prazer e continuará sendo no mundo material. Ah, bom. A grande mudança não é na existência do prazer, mas na sua função. Ele deixa de ser o objetivo final e se torna um mecanismo para justificar e incentivar a união. Ele serve como um elemento que fortalece os laços do casal, que está junto para a troca de energias e sentimentos e para realizar projetos em conjunto. O prazer vira o cimento que ajuda a manter a estrutura da união. Entendido. Então, para a gente amarrar a jornada que fizemos hoje, o que temos é uma perspectiva que recusa ver a sexualidade como um ato isolado. Ela é enquadrada como uma ferramenta poderosíssima. Que pode construir ou destruir. Exato, depende de como é usada. Não é um fim em si mesma, mas um meio para expressar amor e, através desse amor, acelerar o progresso espiritual. É um manual com um propósito transcendente muito claro. Exatamente. É um mapa moral e espiritual para um dos territórios mais complexos da vida. E para deixar uma reflexão final, a fonte menciona de passagem algo que vale a pena a gente ponderar. Diga. Ela afirma que, com a evolução, o ser descobre outras formas de exercitar o amor, que às vezes são mais profundas e satisfatórias que o sexo. Isso nos convida a pensar. Numa sociedade que frequentemente coloca a expressão sexual no topo da pirâmide da intimidade, o que poderia significar buscar e cultivar ativamente outras formas de conexão,
de admiração e de satisfação nos nossos relacionamentos. Formas que talvez transcendam o contato físico.